Mas eu tenho uma palavra poderosa, porque o tempo é de crescer, pessoal. Não adianta a gente mudar de ano, mudar de 2021 para 2022, se a gente não mudar, né? Não adianta a gente mudar se a gente não crescer. Porque não é o ano que vai trazer uma mudança na gente. Vai ser isso aqui que eu vou ministrar para você, que está aqui em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eu queria que você prestasse bem atenção, que Deus vai te ajudar bastante aqui. Diz assim a Bíblia Sagrada: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, escuta só, para que por ele vades crescendo. Então você sabe que quando uma criança, ela nasce, um bebezinho nasce, o que se dá para essa criança? Leite. Se a criança não pega o peito, então o pessoal usa aquele tal de apitamil, aquele outro lá, o NAN, é aquele composto que é semelhante ao leite materno, semelhante, não é igual. Então começa a dar esse tipo de alimento na dieta do bebê. Por quê? Porque ele não está preparado ainda para comer coisas sólidas, tipo carne, arroz, feijão, bife. Ele não tem ainda estrutura para isso. Mas daí, com o passar do tempo, o bebê vai bebendo esse leite, e o que a Bíblia diz aí? Ele vai crescendo. Então você vê na Bíblia Sagrada que diz que ele vai crescendo. E esse é o propósito, a alimentação e o tempo. Então sempre a alimentação e o tempo vão fazendo então que as crianças elas vão crescendo. Só que depois, com o passar do tempo, aquele leite já não é suficiente. Então a criança beber somente leite e daqui a pouco ela está com 2, 3, 4, 5, 6 anos, não dá. Ela vai ter que começar a agregar a ingestão dela, a dieta dela, vai começar a agregar então coisas mais sólidas. E o apóstolo Paulo andou dando uma reclamada do povo de Deus. Por que andou dando uma reclamada? Porque o povo de Deus, eles estavam ainda bebendo leite quando eles deviam comer já um alimento sólido. Eles tinham que estar crescidos já tinham que ter estrutura para crescer muito mais do que eles já haviam crescido. E lá em Hebreus capítulo 5, para me explicar bem para você, no versículo 11 diz assim: do qual temos que dizer de interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Então o apóstolo Paulo está reclamando aqui que ele tinha coisas de difícil interpretação para passar para o povo, mas eles não estavam querendo escutar muito não. Por que, pastor Mike, eles não estavam querendo escutar? O apóstolo Paulo vai explicar agora o porquê. Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então você viu o que faz uma criança crescer? O alimento e o que mais? O tempo. Então você vai alimentando a criança e o tempo. Então o tipo de alimento ele tem que ser mudado. Então no começo é apenas leite, depois vai mudando, vai passando para alguma coisa mais sólida, e a criança então ela vai crescendo. Então o apóstolo Paulo disse: vocês não estão querendo ouvir o que eu vou pregar? Se na verdade vocês, com o tempo que você já tem de evangelho, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que eu vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais, vocês estão se fazendo como se fossem tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, ele está reclamando que faltou crescimento. Ele está reclamando que no momento que eles já podiam estar se alimentando de uma coisa mais sólida, que eles podiam estar muito mais estruturados e muito mais crescidos, eles estavam ainda precisando de coisas elementares, coisas do início, podemos assim dizer, do evangelho, né? Aquela palavra, porque você sabe que no início do evangelho, quando você começa a vir na igreja, não é toda coisa que você ingere, não é tudo que você escuta que entra em você, que tem coisas que são mais sólidas. Só que com o passar do tempo, e tanto que você já escutou os primeiros rudimentos dos ensinamentos da palavra de Deus, agora você deveria estar mais estruturado. Mas o apóstolo Paulo reclama e diz que não, que eles precisam ainda de leitinho, mas já com o tempo eles deviam estar maiores. Então ele está reclamando do crescimento, e ele fala mais no 13, ele diz assim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, escuta isso aqui, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então ele está dizendo aqui, ainda são meninos, e no momento que já deviam ser homens, porque você sabe, e ele está querendo dizer aqui, porque menino ainda brinca de brinquedo,
Menino ainda tem um monte de características que eu vou explicar para você hoje. Menino tem um monte de característica que não prefigura ainda o momento de receber coisas maiores. Então Paulo está dizendo assim, vocês poderiam estar mais à frente para receber coisas maiores de Deus, mas ainda vocês estão bebendo leitinho, estão precisando de coisas, sabe, estão se alimentando de leitinho e não estão recebendo o maior de Deus ainda. E ele diz agora mais no 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, perfeitos aqui é maduros, né? Para os perfeitos, os quais em razão do costume têm, olha só, os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Escuta isso aqui como é que está na linguagem de hoje esse texto. Olha que forte como está na linguagem de hoje, ó. Olha só, porém a comida dos adultos ela é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, como é que funciona o adulto? O adulto se alimentou primeiro de leite, depois foi trocando a alimentação, e hoje ele está crescido, ele consegue fazer um discernimento entre o que é bom e aquilo que é mal. Mas ele está dizendo, pô, vocês ainda não têm esse discernimento, vocês ainda são crianças. E o último versículo agora, como eu li para você aí, ele está reclamando então a questão do menino e do homem. Então eu vou explicar para você hoje 11 características de crianças espirituais que se você não acabar com isso, você não vai receber coisas maiores. Então não vai adiantar trocar o ano se eu não mudar, se eu não passar dessa fase que eu estou vivendo hoje. Eu preciso passar dessa fase. Eu necessito sair da fase que eu estou vivendo de menino, eu tenho que passar a ser homem. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo falou assim, quando eu era menino, olha só, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, você vai ler comigo agora em voz alta aí, acabei com as coisas de menino, vamos lá, acabei com as coisas de menino. Então como é que você consegue notar uma maturidade nas pessoas? Você consegue notar uma maturidade quando elas pararam com certas práticas, na questão da fala, né? Voltando ali o versículo desde o começo do versículo, né? Com a fala, o que sente e como age. Então falar, sentir e agir, você vai ter que acabar com essas coisas de menino, se é que você quer receber alguma coisa maior. Porque eu vejo que as pessoas estão estagnadas, e Deus não está dando coisas maiores, Deus não está abençoando mais, justamente por causa disso, porque nós não temos ainda estrutura. O salmista no Salmo 103, no versículo 13 e 14, ele fala assim, ó, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O que é se compadecer? Se compadecer é sentir. Assim como um pai sente um filho, ele conhece um filho, ele se compadece de um filho, assim também o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o que Deus se compadece? Próximo versículo, ele conhece a nossa estrutura. Fale comigo em voz alta, ele conhece a nossa estrutura. Exatamente, Deus conhece a estrutura de cada um de nós aqui. Ele conhece ainda quem é menino, ele conhece quem é menino e ele conhece quem já é homem. Ele conhece a pessoa que é mais robusta e ele conhece a pessoa que ela é mais fraquinha ainda. Ele conhece a pessoa que ainda precisa de leitinho e ele conhece a pessoa que já está comendo um alimento sólido e pode receber coisas maiores. E eu sempre digo isso. Por exemplo, o meu filho Felipe, por exemplo, vamos dizer que o meu filho Felipe, ele bata o pé, reclame comigo e diz que ele quer o meu carro para vir até o centro dirigindo. Meu filho tem 7 anos. Eu vou dar o carro para ele? Não, só o que vai determinar se ele vai dirigir o meu carro ou não vai ser o tempo e o alimento que a gente vai dando para ele. Então a gente vai alimentando o Felipe e vai esperando o tempo. Daqui a pouco ele vai desenvolvendo o raciocínio dele, daqui a pouco ele vai deixar o Hot Wheels para pegar o meu carro. Você escutou o que eu falei agora? Ele vai deixar de lado o Hot Wheels, que é aqueles carrinhos pequenininhos, de 10, 12 reais, e ele vai pegar um carro maior para dirigir. E o que vai determinar também que Deus vai me dar as coisas maiores, vai ser o alimento que eu estou ingerindo, que é a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vai ter que ir se alimentando e eu tenho que esperar um tempo. Eu vou te dando uma pregação, e com o passar dos anos você vai desenvolvendo um falar diferente,
Você vai desenvolvendo um sentir diferente e um discorrer diferente. Você vai acabando com as coisas de menino e você vai crescendo de uma forma tal, que daqui a pouco você já está apto para coisas maiores. Antes disso, não. Então, para não pegar a característica de nenhuma pessoa, eu observei isso aqui no meu filho Felipe, que são 11 coisas que você tem que acabar com elas, senão você não vai receber coisas maiores. A primeira delas, de todas essas 11 coisas, é a comparação. Toda criança, ela faz comparação. Vamos pegar o Felipe, meu filho. Só vou falar dele hoje. O Felipe ganhou um boneco do Homem-Aranha, lá um brinquedo do Homem-Aranha, um homenzinho do Homem-Aranha. Aí ele foi na casa do amiguinho dele, aí o amiguinho dele também ganhou um boneco do Homem-Aranha. Só que o boneco do Homem-Aranha que ele ganhou é azul e vermelho. Ele chegou na casa do coleguinha dele e ganhou um preto. É todo preto. O Felipe vai chegar em casa chateado. Mas por que você está chateado? Ah, pai, e o boneco do Homem-Aranha dele pode ser até mais caro do que o boneco do Homem-Aranha lá que o vizinho lá tem, que deu pro filho dele. Mas ele vai ficar chateado. Por que o filho vai ficar chateado? Porque ele começa essa comparação. Isso é coisa de criança. Por que você está chateado? Ah, o meu amigo ganhou um boneco do Homem-Aranha. Mas eu também já tenho boneco do Homem-Aranha. Mas o dele é preto e o meu é vermelho. Você está conseguindo compreender? Se você é uma pessoa que você tem esse tipo de sentimento ainda, vai demorar um pouquinho mais para você receber as bênçãos de Deus. Se você é aquela pessoa, como disse o apóstolo Paulo, ainda você não se contenta com aquilo que você tem. Você é uma pessoa que você é aquela pessoa que você compara muito a tua vida com a dos outros. O salmista, o Asaf, ele diz que ele quase se desviou, o Asaf. Diz que pouco faltou para que ele se desviasse. Por quê? Porque ele via a prosperidade dos ímpios, e assim como ele vivia a prosperidade dos ímpios, ele acabou então se desviando. Ele acabou se desviando das coisas celestiais. Quase que ele se desviou das coisas celestiais. Quase. Então eu queria que vocês entendessem isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso olhar para as coisas que os outros têm e eu começar a ter inveja ou ter essa maldita comparação. Quem conseguiu compreender o que eu estou falando? Isso é coisa de adulto que não cresceu. É de criança e de adulto que não cresceu. Por que ele tem e eu não tenho? Mas tem mais coisa aqui também, hein? Tem mais coisa. Segunda coisa que eu percebo também no Felipe, fofoca. Como assim fofoca? Ele não faz por maldade. Mas alguém falou pro amiguinho dele, o amiguinho dele falou para outro amiguinho, chegou nos ouvidos do Felipe, e o Felipe escuta isso. Ele chega em casa falando: ai mãe, tu nem sabe, aconteceu tal coisa. Mas Felipe, quem te contou isso? Quem te falou? O amiguinho, o Joãozinho falou pro Pedrinho, que o Pedrinho falou, que a mãe dele disse. Isso é coisa de quê? Criança. Criança que vai fazer esses leva e traz sem saber a verdade. Você só pode, isso é muito forte, você só pode lançar uma coisa para frente da sua vida se você viu, se você tem certeza dessa história, você tem provas disso. Senão, se você for levar para frente, se tornou uma fofoca. O que é fofoca? Não é você falar a verdade. A fofoca é você levar para frente uma coisa que os outros disseram que veio de um... Você já brincou algum dia de telefone sem fio na escola? Coloca várias pessoas, uma do lado da outra, e uma vai falando para a outra uma frase. Aí no final da frase, no final da fila, diz assim, ó, fala aí a frase que o primeiro falou. Sai a frase totalmente enviesada, não tem nada a ver com aquilo que o primeiro disse. Assim é a fofoca. E as crianças são assim. As crianças levam para frente coisas que elas nem sabem. É só porque elas ouviram falar. E o pior de tudo, elas acreditam naquilo. E isso é coisa de criança. E se você tem esse tipo de pegada ainda, vai demorar mais um pouco. Não adianta você ficar cantando a musiquinha Deus ano velho e feliz ano novo. Você tem que mudar. Você vai ter que comer mais comida e esperar um tempo maior para o teu desenvolvimento espiritual acontecer. Porque se por acaso isso não acontecer com você, se você não acabar com essas coisas de menino aqui, você pode ter certeza, ainda não é o tempo das coisas maiores na sua vida. Você quer ver mais agora? Se sentir ou se doer com palavras negativas. O Felipe esses dias atrás chegou para mim chorando meio que em casa, meio aborrecido, meio chateado. Falei, Felipe, por que você está chorando? Ai, meu amiguinho disse que eu sou um bobo. Aí eu falei, Felipe, você é bobo, meu filho? Ele disse, não sou. Mas por que você está assim desse jeito? Porque ele falou, enquanto ainda você se doer, se você é uma pessoa que você continua se doendo por aquilo que os outros falam a teu respeito, e coisa que as pessoas falam a teu respeito que nem é a verdade,
Alguém chegou para você e disse assim, isso aí não vai dar certo, não vai crescer. Ele disse que eu sou bobo. Ele disse, mas você é bobo? Não, não sou, mas ele disse. Não pode, irmão. Isso é coisa de criança, irmão. É de criança, e isso também é uma prática de pessoas adultas que não amadureceram. Pessoas adultas que não têm o amadurecimento ainda para as coisas celestiais. Então o que eu estou mostrando para você? Você tem que acabar com isso, você tem que passar um X nisso, porque senão você não está preparado para as coisas maiores de Deus ainda. Você ainda é muito criança, você é uma pessoa muito sem estrutura ainda, e as coisas de Deus vão demorar maior tempo para acontecer na sua vida. Agora olha que forte a próxima, então vamos lá. Ter comparação um com o outro, isso é coisa de criança. Ficar comparando o que os outros receberam com aquilo que você recebeu, isso é coisa de criança. Fofoca, você levar coisas para frente que você nem sabe se é verdade, você passa para todo mundo. E o que mais? Se sentir com palavras negativas, e você fica machucadinho porque alguém te falou alguma coisa. E essa aqui é forte, dar chilique por coisas pequenas. Tá lá o pastor Mike fazendo a barba em casa, eu tô até com espuma no meu rosto, eu tô com espuma, tô na frente do espelho, daqui a pouco o Felipe dá uns gritos na cozinha. Começa a chorar, começa a gritar. Eu disse, meu Deus, aconteceu uma coisa com meu filho. Eu fui lá para ver o que é. Falei, Felipe, meu Deus do céu, o que foi? Com espuma na cara. Felipe, o que foi? Papai, a minha bolinha deve ter entrado aqui embaixo do móvel de casa. Sabe aquelas bolinhas de R$1 que você põe na máquina, assim, você gira e cai aquela bolinha de R$1, R$2? Aquela que é tipo uma borracha dura, que ela sai quicando assim. Caiu a bolinha dele embaixo do móvel. E o que ele fez? Ele abriu um berreiro. E tem gente assim, irmão, ainda, adulto, que qualquer coisa, e agora, o que eu vou fazer? Calma, oxe, que chilique é esse? Se você é uma pessoa que vira e mexe, você roda a baiana, dá chilique por qualquer coisa, irmão, por qualquer coisa mesmo, irmão, vai demorar mais um pouquinho aí, irmão, pode virar o ano, pode virar de 2021 para 2022, 22 para 23, 24, 23 para 24, vai demorar mais um pouco. Não é o ano que vai mudar a tua história. Você ainda tem essas coisas que criança faz. Criança dá chilique, calma, que é coisa resolvível, isso aí tem que resolver, tenha mais paciência. E o que mais agora? Outra coisa de criança, então eu já falei quantas coisas até agora? 3 ou 4? 4, né? Agora a quinta, tentar fugir e esconder de coisa errada, que fez coisa errada. Criança é assim, criança quando faz coisa errada, ela vai e fala para o pai, fiz isso, fui eu que quebrei isso aí, eu vou consertar. Criança faz isso? Não, o que criança faz? Foge e tenta esconder. Se você é uma pessoa que alguma coisa você fez errado na sua vida, você tenta se esconder e você tenta dar um jeito de fugir daquilo ali, como se não tivesse você que fez, vai demorar mais um tempo para Deus te abençoar. Isso é coisa de criança. A Bíblia diz no Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você nunca vai prosperar se você encobrir as suas transgressões. Mas aquele que confessa e deixa, aquele que mata a bola no peito e fala assim, fui eu que errei, isso eu falei, eu vou consertar. Aquele que resolve as coisas, esse vai alcançar prosperidade. Mas se você é aquela pessoa que você faz que nem o Felipe, quando era bem pequenininho, eu acho que meu filho tinha uns 2 anos. Eu sempre chego em casa e eu digo, Felipe, o papai chegou. E ele vem correndo ao meu encontro. Aquele dia ele não veio. Eu disse, o que aconteceu com o Felipe? A Catiane vai dar uma olhada. Aí eu disse, Felipe, vem cá, ele não aparecia. Aí eu entrei dentro de um quarto, eu vi, ele tinha feito cocô na fralda. E ele estava lá escondidinho. Eu disse, o que você fez? E ele não queria que eu olhasse para ele. Eu falei, para Felipe, já senti o cheiro, vamos lá trocar essa fralda. Mas criança é assim. A pessoa que não está preparada para coisas maiores de Deus, ela faz essas coisas. Ela vai tentar, encobrir o erro dela, vai tentar se esconder, vai tentar fugir. Ela não resolve o negócio. Adulto não, adulto diz, não, fui eu que falei, eu vou acertar. Diga aleluia. Mas tem mais, olha só agora. Falar tudo o que você pensa em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Quem já passou vergonha com criança, levanta a mão. Quem já passou vergonha com criança aí? Eu já passei. Esses dias atrás, a minha esposa estava em casa e tinha uma mulher lá que estava ajudando ela no serviço doméstico, que ela tinha passado uma situaçãozinha, ela precisava de um serviço doméstico de ajudar alguém ajudando. E essa mulher mora no mesmo condomínio que a gente mora. Ela estava ajudando a Catiane. Aí veio o Felipe assim, porta dentro, que ele estava brincando lá no playground, lá do condomínio onde eu moro. Aí o Felipe entrou porta dentro. Aí a moça falou assim, você estava brincando lá embaixo? Estava brincando. Acho que de repente você viu meu filho é fulano de tal. Vamos dizer que o filho dela é o Filisbino. Meu filho é o Filisbino. O Felipe olhou e disse assim, teu filho é um boca suja. Irmão do céu. A Catiane trancou.
Eu tranquei, falei, Felipe, o que você falou, Felipe? Não, boca suja, só fala um monte de palavrão. Teu filho não é de Jesus. Irmão do céu, eu e a Katia, a gente não sabia onde enfiar a cara. O Felipe, ele não tem papas na língua, ele fala mesmo. Ele pegou e a professora foi fazer um negócio lá, falou assim, professora, na sala de aula, isso aí é do diabo. Isso aí está fora da palavra de Deus. A criança ela não tem essa medida. Ela fala em todo lugar, para qualquer pessoa, de qualquer maneira. Ou seja, se você é aquela pessoa que você vai no cabeleireiro e você abre o teu coração para a cabeleireira, vai sentar no ônibus, já abre o teu coração para todo mundo que está no ônibus, mas você nem conhece a pessoa, irmão. Você ainda vai demorar um tempo para Deus te abençoar. Por que vai demorar um tempo para Deus te abençoar? Porque ainda isso aí é coisa de menino. Você tem trava na língua. Você fala que nem criança para todo mundo de tudo? Não. Você é aquela pessoa que você tem consciência. Você é aquela pessoa que você pensa o negócio. Você analisa as coisas. Você é aquela pessoa que você pensa antes de falar. Criança não pensa. Ela não quer saber. E a gente continuava falando, Felipe não fala assim, mamãe, mas ele fala palavrão mesmo, ele não é de Jesus, ele vai até para o inferno. Eu falei, não. Senhora, desculpa, pensa no negócio. E você muitas vezes dá uma de bocudo, muitas vezes, não vai ficar bravo comigo se eu falar, muitas vezes você tem a sua língua está maior que essa gravata aqui. Fala, não, dá uma seguradinha aí, segura a onda. E olha só o que mais agora, essa aqui também é top, hein? Se magoa toda hora. Eu conheço pessoa que já é adulta, mas é uma pessoa que ela tem uma dificuldade muito grande com mágoa. É uma pessoa que se magoa toda hora, todo momento. Não pode acontecer nada, uma coisa pequena, a pessoa se magoa. Você sabe que o Felipe, eu estou falando hoje de criança, tá? Para você entender. Eu estou pregando para crianças aqui ou para adultos? Para adultos que fazem coisas de criança, tá? Para você entender. O Felipe, meu filho, é muito interessante. Meu filho, domingo a gente tira foto aqui na igreja, né? A gente tira aquela foto e a igreja aqui está sempre lotada no domingo e tal, aquele negócio todo. Então a gente vai tirar a foto aqui. Aí vem as crianças da escolinha para tirar foto aqui junto com a gente, eles ficam aqui na frente. Aí o Felipe, meu filho, ele vem junto. Só que eu sou o pastor da igreja, né? Aí eu desci para tirar foto aqui e uma criança da escolinha que estava juntinho com o Felipe do lado dele, veio e me abraçou e disse, pastor. Aí eu abracei a criança e tal, aí a gente tirou a foto. Aí quando acabou aqui o culto, eu fui pro escritório, o Felipe entrou correndo. Papai, o senhor me ama? Falei, claro que te amo. Por que eu não te amo? Te amo sim, cara, papai te ama. Porque o senhor me abraçou, o meu amiguinho não abraçou eu na hora da foto. Tá vendo? Ele se dói. Eu falei, não, filho, você tem que entender, o papai é pastor da igreja, a criança nunca vê o papai, quando viu o papai, de repente vê o papai só pela televisão. Então assim, Filipinho, não. Aí tinha que explicar para ele, tem gente que é assim, irmão, tudo, qualquer coisa, não me viu, não me disse oi, não, o que é isso? A Bíblia diz que eu não posso me privar da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote no meu coração, e por ela muitos se contaminem, não posso. E tem mais característica agora, estou quase acabando, hein? Olha só, toda hora pensa em desistir. Já notou que criança é assim? Qualquer coisa, não vou mais. Não vou. Não quero mais. Não sei o quê. Criança é assim, está brincando com alguém, aconteceu um negócio, não é mais meu amigo. Não é meu amigo, não vou mais lá. Não vou mais. Não sei o quê. Irmão, não pode, irmão. Por que tudo que você começa, você pensa em desistir? Irmão, Deus... Ele está querendo gente grande, irmão. Deus está querendo pessoa mais madura para abençoar. Qualquer coisa que acontece, você já pensa em dar um passo atrás. O Felipe, meu filho, ele está lá. Deixa eu pegar aqui um papel, por exemplo. Meu filho está lá desenhando alguma coisa, daqui a pouco ele diz assim, ele pega o papel e amassa. Não vou mais desenhar esse negócio. Por quê, Felipe? Desenha de novo. Aí ele vai desenhar. Não vou mais. Aí ele faz assim com o braço. Coisa de criança, né? Ele faz assim com o braço, ele tranca o braço, ele vai lá para dentro e fecha a porta do quarto. Falei, não. Quando você fica sozinho, o demônio vem para tentar falar na tua mente besteira. Sai, nada de ficar sozinho quando tá bravo. Nada de ficar sozinho. Porque mente vazia, oficina, não vai ficar sozinho aí. Sai desse quarto, sai. Aí ele sai do quarto, fica lá com uma cara emburrada. Vai desenhar de novo. Não quero mais, não quero. Felipe, não foi porque você errou um desenho que vai errar os outros, vai lá. Você tem que conversar, porque ele se magoa e ele se chateia toda hora ele está pensando em desistir. E essa parte agora você vai gostar. Fala comigo, criança não sabe esperar. Criança sabe esperar? Eu te pergunto, quem já foi viajar aqui com criança? Já foi algum dia viajar com criança?
Que coisa top, né, irmão? É bom viajar com criança. O Felipe, a gente tem uma viagem de 5 horas para fazer. 5 horas. Vamos melhorar. 3 horas a viagem de carro. Quando a gente começa a viajar, não deu 10 minutos de viagem, ele diz, já chegamos, papai? Falei, não, a gente recém saiu agora. Passou 20 minutos, chegamos, papai. Meu irmão, quando dá uns 15 minutos de viagem, já vai deitar. Vai deitar, vai dormir, porque ele fica incomodando, ele não sabe aguardar. E tem gente que não sabe. A pessoa não tem paciência, ela não sabe esperar. A pessoa sabe que daqui a pouco ela está ali, sabe? A Bíblia diz, esperei com paciência no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Se você quer que Deus se incline para você, você tem que ter mais paciência. Tem gente, por exemplo, que vem aqui no culto, escuta um pouco da palavra, a pessoa, ai, que hora que vai acabar? Não, calma. Você está na presença de Deus agora, tudo vai se resolver na sua vida. Você quer que Deus se incline para você? Tenha mais paciência e espere. Você vai ver que Ele vai se voltar para você. Deus não se volta para as pessoas que são ansiosas. Ele se volta para as pessoas que esperam com paciência. Ele se inclinou para mim. Ele se voltou para mim. Já quantos que eu dei agora? Acho que eu dei 10, né? Foi 10 ou não foi? 10 ou 9? Não, foi 10 já, irmão, ó. Comparação, fofoca, se sentir com palavras negativas, dar chilique, tentar fugir das coisas erradas, falar tudo o que pensa, se magoar toda hora, não saber esperar, toda hora pensa em desistir. E agora escuta essa, ó. Enfia uma coisa na cabeça e se não acontece, se frustra. Um dia eu fui perguntar para o Felipe porque ele estava triste, chateado. Ele disse, papai, porque eu pensava que o dia hoje ia ser assim. Eu disse, mas a vida não é assim, Felipe. Nem sempre as coisas vão acontecer, as coisas do teu jeito, da tua maneira, na tua hora. Calma. Que tem gente que enfia um negócio na cabeça, sabe? Faz toda uma expectativa. E quando não vem aquela expectativa, a pessoa já, bola murcha, se frustra. Não, irmão, não. Isso é coisa de criança, isso é coisa que ainda está faltando mais para você receber as coisas de Deus. Se você tem essas características, eu falei agora, 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, fala comigo, acabei com as coisas de menino. Tem que acabar com isso. E qual que é a última característica? O Senhor já deu 10, a 11ª agora. Você ficar sempre murmurando e brigar com tudo. Que criança, para brigar, é 2 toques, e murmura, e briga murmurando. Sempre reclamando de tudo. Me perdoa, irmão, você é assim. Você reclama do sol, você reclama da chuva, você reclama que tem pouco, você reclama que tem muito, você reclama disso, e reclama, e sempre brigando, ranzinza com todo mundo. Isso é coisa de criança que está com sono. Criança que está com sono é desse jeito. Ela está sempre murmurando e brigando com tudo e com todos. Então, a partir de hoje, você tem que entender uma coisa. Se essas coisas não acabarem, Deus não vai dar aquela Ferrari que você quer. Ele vai continuar te entregando Hot Wheels. Ele vai continuar te entregando aquela bonequinha e aquele fogãozinho de plástico. E não a casa e um filho de verdade. As coisas grandes de Deus aqui nessa terra são para pessoas maduras. As coisas grandes aqui nessa terra são para as pessoas que desenvolveram com o passar do tempo e com a boa alimentação espiritual, desenvolveram uma estrutura para receberem coisas maiores da parte de Deus. Se eu não tiver uma estrutura maior, é óbvio que Deus não vai me dar uma coisa que vem me prejudicar. Quem já ouviu falar da pesca maravilhosa que levanta a mão? O que aconteceu na pesca maravilhosa? Jesus mandou aqueles pescadores que não tinham pescado nada, mandou eles de volta para o mar. Eles foram pescar. E diz que quando eles lançaram a rede, diz que eles escolheram tanto peixe, que eles tiveram que chamar os outros barquinhos para recolher. E em Lucas capítulo 5, versículo 7, a Escritura Sagrada diz bem assim, ó, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, escuta, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, todo mundo comigo, de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, Deus não vai dar tanto a bênção para você que você vai afundar com os peixes que Ele te deu. Deus, Ele sempre vai dar algo para você que o teu barco tem estrutura para manter.
Então ele vai encher o teu barco até que você tenha estrutura para continuar navegando. Deus nunca vai te dar uma coisa para naufragar. Então a Bíblia diz que encheu tanto, mas eles quase foram a pique. Mas não foram a pique. Eles tiveram então estrutura no barco para ir até a beira da praia e tirar todos aqueles grandes peixes. E eu pergunto, qual que é a estrutura do teu barco? Você ainda é menino ou você já amadureceu e você agora já tem maturidade? Porque para mim é diferente, idade de maturidade. Porque eu já vi gente nova com cabeça, a pessoa centrada, e eu já vi muita gente velha que nem criança. Para mim é totalmente diferente idade de maturidade. Eu já vi gente adulta com pegada de criança, e eu já vi muita gente, adolescente, jovenzinhos, que tem cabeça de gente adulta, que sabe o que quer, que está bem definido, que é crescido espiritualmente. Então, pastor, tem que crescer? Tem. Porque Deus ele quer colocar algo no teu colo. Deus quer colocar algo para você resolver. E eu finalizo hoje essa pregação com o segundo livro dos reis. O primeiro livro dos reis, desculpa, capítulo 2, versículo 1 e 2. O Davi está quase morrendo. O grande rei Davi está partindo dessa vida para outra. E nessa linguagem aqui, que é a revista Almeida do século 21, fala bem assim, essa frase do Davi, do rei Davi, ele diz assim: e sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi viu que ele estava morrendo, Davi deu uma ordem a Salomão, o seu filho, dizendo, olha o que ele falou: logo seguirei o caminho de todos os mortais, ou seja, eu vou morrer. Portanto, seja corajoso. E olha o que ele vai falar agora, e age... Não escutei. E age como homem. Age como homem, porque eu não vou ser mais rei, agora vai ser você. Tem algo grande que vai cair para você, mas menino vai colocar tudo a pique. O menino vai afundar com tudo. Então a partir de hoje, Salomão, seja homem. Salomão, vê se cresce. Salomão, age como uma pessoa que tem maturidade, que é maduro. Porque senão você vai colocar a pique tudo aquilo que está comigo. Então, Deus quer dar coisas grandes, mas como o Davi disse, age como homem para sustentar o que Deus vai te dar. Então, cuidado. Todas essas 11 características que eu preguei, eu queria que você estudasse elas de novo em casa. Se tem alguma delas na sua vida, corta isso, para que você possa receber o maior de Deus. Não é o ano que vai mudar a tua vida. 2021, 2022, pode ser 2030, 2050. O que tem que mudar é você. Você tem que crescer. Como é que eu cresço, pastor? Alimento e tempo. Fala comigo, alimento e tempo. Vem, escuta a pregação e deixa Deus ir fazendo o crescimento em você. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé toda a igreja agora. Nós vamos colocar de pé, nós vamos orar. Quem entendeu o recado que veio do céu aí? Tá? Então eu vou fazer uma oração por você. A primeira oração que eu vou fazer vai ser sobre a palavra de Deus. E depois que eu fizer a oração sobre a palavra de Deus, nós vamos fazer a oração hoje aqui, aquela oração de libertação para você sair daqui da igreja abençoado. Quem conseguiu compreender o recado divino? Deixa eu só dar mais um versículo para você. Posso dar um versículo você em pé mesmo? Eu vou dar um versículo agora de Efésios capítulo 4. O versículo 14 diz assim, a Bíblia Sagrada, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina. O que Deus ele quer? Que você seja mais firme, diferente de uma criança. A criança, se você largar uma criança no centro aqui, sozinha, sem papai, sem mamãe, sem nada, e vier uma pessoa com más intenções, mal intencionada, ela vier e der uma bala para a criança, um bombom, um brinquedo, ele leva a criança ou não leva? Leva. E você leva? Não leva. Você que chegou uma pessoa e diz assim, viu, vou te dar um pirulito, vamos lá em casa. O que você fala? Te conheço? Se lascar, você está de brincadeira? Você está doido? Você está com um problema? Como assim? Agora se chega uma criança com um bombom, com um pirulito, qualquer coisa. E aí, vamos lá em casa? Vamos te levar? A criança diz assim, eu quero. Então vamos lá. Vamos. Irmão, você tem que crescer mais. Você não pode mais ser levado por qualquer coisa para cima e para baixo. Esse período de Natal mesmo, eu vejo que as pessoas são levadas pelo comércio. Levada, mas levada sim, sabe? São pessoas inconstantes, levadas por qualquer vento. Qualquer ventinho que sopra. Esse período que a gente viveu da pandemia também, irmão. Meu Deus do céu, eu pensei que as pessoas eram mais maduras espiritualmente. Eu pensei que as pessoas eram mais crescidas. Mas é como o pastor Mike está falando. Isso depende muito da alimentação que você come e do tempo. Tem gente que precisa de leitinho ainda.
como o leitinho que a mamãe amamenta o recém-nascido. Não está preparado ainda, porque se der um alimento sólido passa mal. Mas a pessoa que já começou a comer alimento sólido da Bíblia Sagrada vai crescer e vai se tornar muito forte e vai receber as coisas grandes de Deus. Diga aleluia. Quem quer que 2022 seja o tempo de crescer, levanta a mão aí. Fala comigo, é tempo de crescer. Exatamente, é tempo de você trocar de fase da tua vida, porque senão você vai continuar com essa vida medíocre que você tem. Coisas maiores é só para quem está preparado para coisas maiores. Deus não é homicida nem assassino. Ele não vai colocar uma coisa em cima de você que vai te destruir. Ele vai te dar coisas que você possa sustentar. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. E é verdade, Deus. Eu quero tirar essas 11 características de quem é criança. A comparação, a fofoca, se doer com palavras negativas, dar chilique por coisas pequenas, tentar fugir e tentar esconder coisas erradas, não resolver, falar tudo o que pensa em qualquer lugar, para qualquer pessoa, se magoar com facilidade, não saber esperar, toda hora está pensando em desistir, briga fácil, sempre murmurando, ou daqui a pouco enfia um negócio na cabeça, faz uma expectativa de uma coisa que não tem nada a ver, e daqui a pouco se frustra. Deus, nós temos que acabar com isso. E como é que vai demonstrar que eu passei essa fase? Por aquilo que falo, por aquilo que penso e por aquilo que ajo. As minhas atitudes, palavras e pensamentos, elas que vão determinar a minha maturidade, não a minha idade. Porque por fora você pode ter barba branca, por fora você pode ter cabelo branco, você pode ser uma pessoa que você demonstra já que você tem rugas no rosto, mas a tua maturidade, a sua maturidade, ela pode demonstrar que você ainda é muito imaturo para receber coisas maiores. E você tem que falar para Jesus agora: Jesus, eu quero crescer, eu quero conquistar coisas maiores, eu quero deixar o carrinho Hot Wheels para andar com um carro de verdade, eu quero deixar a boneca para ter um filho de verdade, eu quero deixar o fogãozinho de plástico para ter minha própria casa. Eu quero ser aquela pessoa que eu quero crescer espiritualmente. Então nesse ano de 2022 não é o ano que vai me mudar, não. O que vai me mudar e vai fazer eu ser uma bênção nesse ano de 2022 é o tipo de alimento que eu estou ingerindo e o tempo, o que esse alimento vai fazer na minha vida. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus agora e declare essa canção, porque Deus quer que você seja um vencedor. Deus está precisando de gente madura, Deus está precisando de pessoas que estão crescidas. Aleluia. Um vencedor, sim, conquistador, aleluia, preparado para lutar sem desistir. Você vai conseguir, você vai conseguir, vai sim, vai sim. Um vencedor, aleluia, tem seu valor, sempre está seguro, seja onde for. O céu é o limite, o céu é o limite. Para quem? Para quem é um vencedor, conquistador, aleluia, preparado para lutar sem desistir. Você vai conseguir, você vai conseguir, vai sim, vai sim. Um vencedor, aleluia, tem seu valor, sempre está seguro, seja onde for. O céu é o limite, o céu é o limite. Para quem? Para quem é um vencedor. Levante as mãos ao céu, diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra, preciso amadurecer, que esse ano ainda eu possa me alimentar para crescer e ter mais estrutura e receber coisas maiores. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, o mais forte que você pode, ao Deus Todo-Poderoso.